E salve, salve galera, tudo tranquilo, na paz? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tio Retalha voltou. E hoje é para um vlog, mas é sobre mudanças do próprio Rainbow Six. Não é sobre mudanças do canal do Retalha, isso daí fica para outro dia, né? Afinal a gente faz vlog só para divulgar isso. Hoje a gente vai falar especificamente do Rainbow Six aqui. Saiu o patch notes, ou seja, as anotações do patch 4.1. Mas que caralho de patch que é esse, Retalha? O que ele vai alterar? Ah, meu amigo, aí que vem a dica do tio Retalha. Vai mudar talvez bastante coisa, talvez não, vamos ver. Tem que ver como que vai funcionar na realidade dentro do game. A ideia desse patch é o seguinte: nerfar o Pulse e também balancear, no caso nerfar as shotguns semi-automáticas. São as duas principais mudanças do patch. Então vou primeiro tratar delas e depois, claro, dos general tweaks das outras mudanças à parte. Vamos começar do começo, logo do início, falando primeiro pelo Pulse. O que vai mudar no Pulse, tio Retalha? Qual que vai ser a grande diferença dele? Então, pessoal, teve um buff no último patch do gadget, do sensor cardíaco. Ninguém soube por que exatamente que foi aplicado esse buff, né? E buff é você aumentar o poder de alguma coisa. Então houve esse buff no sensor cardíaco. E agora eles vão nerfar um pouco o sensor cardíaco, porque realmente tava muito OP. Ele já tá detectando o batimento cardíaco real, então você vê a imagem contínua na tela. Antes era como se fosse um pulso, aparecia, sumia, aparecia de novo. Então tem essas duas diferenças. Antes era um pouquinho mais difícil de se jogar, mas mesmo assim é um wallhack pro jogador, né? E até pra própria defesa, como eu sempre falo nos vídeos da Ubisoft Esports, o Pulse tem que ficar ou dentro do bombsite ou lurkeando pra dar call dos jogadores, pra saber a hora certa que o Meligene vai rushar, a hora certa que o Zezinho vai avançar. Então o raio de detecção do sensor cardíaco vai diminuir de 13 metros para incríveis 9 metros. Retalha, como que é isso na prática? Vamos ver aí no vídeo, aí você vai ver na prática. Você pode ver que a distância, cara, não é quase nada. Isso eu acho um nerf daqueles, não tem muito sentido. Se é pra nerfar mesmo, bota 6 metros. Ainda acho que 9 metros é uma distância muito longa pro sensor cardíaco detectar, e ainda mais sendo contínuo. Se pelo menos o Pulse funcionasse de uma outra maneira, como se fosse uma bateria, ou como se fosse a habilidade especial do Silent Step, né, dos passos silenciosos da caveira, seria muito bacana, que você tem que recarregar, e aí você utiliza, ele baixa, recarrega de novo, ou você só tem 3 vezes pra usar ele durante, sei lá, 30 segundos cada uma dessas vezes. Então teriam outros métodos, né, de fazer um rework, retrabalhar essa classe e o sensor cardíaco pra ele não ficar tão OP. Nesse caso, se vai ser tipo full time ao longo da partida inteira que você pode utilizar ele, teria que ser no modo bateria, teria que ser no modo diminuindo o range, diminuindo o alcance dele, pra talvez 7 metros, 6 metros em si, aí ia ficar balanceado. Aí vem outra mudança principal que estava afetando muito o gameplay da galera, principalmente jogar contra o Pulse. Qual que era o problema, Retalha? O Pulse antes ele tinha um negocito que você apertava a tecla da arma e aí ele já trocava direto, não tinha animação de soltar o sensor cardíaco e aí puxar a arma de novo. Fato que não ter essa animação era uma espécie de bug, mas na verdade você estava só apertando a tecla e aí ele não fazia a animação correta, você não precisava soltar o sensor cardíaco. Eles vão corrigir isso e agora vai aumentar consideravelmente o tempo. Obrigado, meu telefone tá tocando aqui. Vai aumentar consideravelmente o tempo pra você soltar o sensor cardíaco. Antes, até você puxar a arma, era em torno de 0.4 segundos. E agora vai aumentar 0.8, ou seja, vai pra 1.2 segundos o tempo entre você soltar o sensor e puxar a arma. Isso dá tempo do Maestro rushar pra cima de você, e aí quem tá com o sensor cardíaco não vai poder ficar tão atento ao wallhack em si, vai ter que marotar. Então viu que tem um jogador ali, já puxa a arma e já fica esperando, só trabalhando o som do seu headphone. Outra mudança, então acho que isso daí veio muito bem a calhar, tava tendo que trocar porque as shotguns a curta distância, média e longa estavam OP, principalmente as semi-automáticas, e agora a gente vai falar delas
das shotguns semiautomáticas que sofreram um nerf. E agora chegou a hora de falar da nossa querida 12, das nossas queridas shotguns semiautomáticas. O que aconteceu com elas? Finalmente as suas preces foram atendidas, acho que não só as suas, mas também de todos os jogadores da nossa Elite Six, da Pro League, dos jogadores mais casuais até os mais profissionais. As shotguns serão nerfadas a longa distância, curta e também média. Elas sofrerão uma alteração geral, um rework, né, um retrabalho em cima delas. A longa distância agora não é pra mais matar igual a Space 15, a Space 12, eu sempre falo Space 15 maldita, a Space 12 funcionava sempre da Valk ali, que o cara pegava e snipava o outro do outro lado do mapa. Então, as semi-automáticas, tá? Então, isso entra na M1014, que é do Castle, Pulse e do Thermite, na Frost com a Super 90, Valkyria com a sua Space 12 e também a Caveira com a Space 15, também tem Tachanka e Kepka no meio com a Saiga Maroted. Então vamos aqui, vou até dar uma olhadinha na minha cola. E agora elas terão menos dano a curta e a média distância. Esse dano cai em torno de 25 a 30%. Mas não é só isso, para evitar a alta letalidade dela a longa distância, ela estava muito precisa, eles vão aumentar a dispersão dos projéteis, né? Ela será mais ampla, ou seja, o cone de dispersão, você imagina, né? O cone de dispersão é uma imagem, a gente vai ver agora na imagem para vocês terem uma ideia. É aquele ângulo ali que você tem o tiro que ele pode pegar em qualquer lugar daquela área demarcada. Então ele tava num certo raio e agora eles vão aumentar 10%, né? Esse cone vai ficar 10% maior que o anterior. Então isso daí dá uma variável a mais, ou seja, existem mais locais que o projeto pode impactar. Além disso, como a gente observa na imagem, tem algumas alterações aí específicas para cada arminha, então vamos dar um look direito nelas e em detalhes. Bom, como eu falei, o cone de dispersão ficou 10% maior com relação ao anterior, então ele na verdade aumentou 1 grau. A gente pode observar que antes aí, ó, existe a mira com ADS e também com Hip Fire. ADS é quando você puxa a mira e Hip Fire é sem essa mira, né? Então pros dois foi aumentado 10%, né? 1 grau de ângulo, né? 1,5 grau de ângulo maior. A gente vê na Space 12, por exemplo, ADS antes 8% cone, depois 8,5%. Hipfire era de 10% e agora passou 11,5% na Space 12. Na Super 90, ADS 7% e 8,5%. Com o Hipfire só sem mirar 10%, 11,5%. Não teve alterações nesse quesito na na Saiga, segundo essa imagem. Na Space 15 da Caveira, 8% foi para 9% no ADS. E sem a mira, 9% e foi para 10,5%. Já, por último, na M1014, era 7%, agora passou a ser 8,5%. A gente percebe até que era o menor cone de dispersão da M1014 com a mira. E agora, sem a mira, 10% foi para 11,5%. Como a gente falou dos danos também, é importante reparar que nessa imagem a gente observa os danos, como eles foram alterados à distância. Então a gente vê da Space 12, a 3 metros era 50 de dano, a 6 metros 40 e a 22, 12 de dano. Após o patch, a gente vai ter 35 de dano a 3 metros, 30 de dano a 6 metros e 12 a 22 metros. Ou seja, pelas minhas contas, 50 menos 35 dá 25, retalho. Então a gente sobe do 10,45 mais 5 dá 20. Dá 20 de dano a menos a 3 metros a curta distância. Daí pode salvar, pode pedir alguns tirinhos a mais com a Space 12. Na Super 90 a gente tinha 45 a 3,5. A 11 metros esse dano caía já para 35, perdia só 10. A 20 metros caía para 12. Agora a gente vai ter a 3 metros e meio, 32 de dano, a 11 metros, 26 de dano e a 20 metros, 12 de dano. Na Saiga, antes era a meio metro, 50 de dano, 9 metros, 20 e a 15 metros, 12. A meio metro agora continua 50 de dano, a 9 metros, 28 de dano, a 15 metros, 14. Já na Space 15,
mantém tudo, não vai alterar nada do dano dela, afinal o dano da Espaço 15 a gente já sabe que é um dos menores, então é algo meio justo, ela tem uma cadência de tiro alta. E por último na M1014, a gente tinha 45 de dano a 3,5 metros, a 11 metros 35, a 20 metros 15 e agora passou a ser a 3,5 metros, 34, a 11 metros 28 de dano e a 20 metros 15 de dano apenas, mantém os 15 de dano no final. Essas são as alterações nos danos de shotguns, das shotguns semiautomáticas. Eu espero que ajude, eu acho que já vai dar uma boa diferença, pelo menos no combate. Talvez a galera comece a valorizar mais a MP45 para trocação. Também a MPX da Valk, que é muito boa, essas duas armas são boas pro Pulse e pra Valkyria, falo isso porque eu já utilizei elas. Tivemos outras alterações no patch também. Então a gente teve uma alteração de UI Chains, ou seja, você vai conseguir enxergar melhor agora o símbolo do operador morto. Antes ficou muito opaco e aí meio que escondia, contrastava com o fundo da imagem do jogo e aí não aparecia direito. Agora tem um xizinho vermelho mais claro, mas como a gente vê até na imagem em Café Dostoiévski, a situação complica um pouco porque o mapa é um pouco alaranjado na parte interna. Além disso, houveram algumas alterações de gameplay, então os operadores com escudo voltaram a ser rápidos como na temporada número 2, eles ficaram lentos demais em comparação à temporada anterior e eles decidiram voltar, né, então dar um rollback nessa parte do patch. Uma das coisas também que eles vão alterar e que tava dando uma dor de cabeça pra todo mundo era a galera bugando o Thermite na defesa, ou seja, destruindo a carga exotérmica sem poder atirar nela em si. O que aconteceu? Agora o pessoal retrabalhou isso, na verdade era um bug que surgiu nessa última DLC, e aí você conseguia atirar através do alçapão para destruir a carga exotérmica, ou você quebrava a parede, e aí na hora que o operador o Thermite iniciava a carga exotérmica, você ia, atirava em direção a ela e destruía por dentro e não por fora, que seria o justo, né, que é por onde teria o impacto. Então agora tá retrabalhado, a nossa carga exotérmica vai voltar a funcionar como sempre funcionou, e esse bug corrigido de imediato pela equipe da Ubisoft. Eles já estavam cientes do bug, já tinham anunciado que ia ser corrigido no Reddit, mas claro, as coisas têm andamentos, os patches têm algumas datas meio que previstas pra fazer grandes alterações, porque não adianta nada você lançar sempre patches gigantescos um atrás do outro. No máximo você lança um hotfix caso tenha algum bug muito crítico que atrapalhe. Por exemplo, o pessoal não tava conseguindo comprar o headgear agora do capitão, não tava chegando. Já atualizaram isso, então vai começar a chegar pra vocês. Também tem um certo erro aqui, que às vezes você conseguia colocar Breaching Charge, Cluster Charge do lado de alçapões, né? E aí isso você conseguia atravessar o dano pela aquela sobrinha, né? Pela aquela parte do lado do alçapão. Agora não dá mais, foi corrigido. É o reforço que você colocava no alçapão, e aí você colocava um Cluster Charge, e aí a carga do Fuse passava pelo alçapão e pegava quem tava embaixo. Então, essas daí foram algumas das correções. Se você gostou delas, você pode acompanhar todas no link na descrição aí. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, tá em inglês, então você aproveita para dar aquela treinadinha. Não se esqueça, claro, de deixar o seu comentário aqui falando o que você achou dessa alteração do Pulse, se você acha que tinha que mudar outra coisa. Também sempre participe dos comentários aqui nos nossos vídeos do canal de gameplay e claro nas live streams em azuba.tv/retalha. Não se esqueça, facebook.com/retalha, twitter.com/retalha para saber tudo quando tem vídeo novo no canal, quando tem live on, quando tem comentários sobre as coisas mais variadas do tipo e campeonato. Claro, vou indo nessa, valeu, falou, fui! A meio metro agora continua 50 de dano, a 9 metros 28 de dano, a 15 metros 14. Já na Espaço 15 mantém tudo, não vai alterar nada do dano dela, afinal o dano da Espaço 15 a gente já sabe que é um dos menores, então é algo meio justo, ela tem uma cadência de tiro alta. E por último na M1014 a gente tinha 45 de dano a 3,5 metros, a 11 metros 35, a 20 metros 15 e agora passou a ser a 3,5 metros, 34, a 11 metros 28 de dano
e a 20 metros, 15 de dano apenas, mantém os 15 de dano no final. Essas são as alterações nos danos de shotguns, das shotguns semiautomáticas. Eu espero que ajude, eu acho que já vai dar uma boa diferença, pelo menos no combate. Talvez a galera comece a valorizar mais o MP45 para trocação. Também a MPX da Valk, que é muito boa. Essas duas armas são boas pro Pulse e pra Valkyria. Falo isso porque eu já utilizei elas. Tivemos outras alterações no patch também. Então a gente teve uma alteração de UI Chains, ou seja, você vai conseguir enxergar melhor agora o símbolo do operador morto. Antes ficou muito opaco e aí meio que escondia, contrastava com o fundo da imagem do jogo e aí não aparecia direito. Agora tem um xizinho vermelho mais claro, mas como a gente vê até na imagem em Café Dostoiévski, a situação complica um pouco porque o mapa é um pouco alaranjado na parte interna. Além disso, houveram algumas alterações de gameplay, então os operadores com escudo voltaram a ser rápidos como na temporada número 2, eles ficaram lentos demais em comparação à temporada anterior e eles decidiram voltar, né, então dar um rollback nessa parte do patch. Uma das coisas também que eles vão alterar e que tava dando uma dor de cabeça pra todo mundo era a galera bugando o Thermite na defesa, ou seja, destruindo a carga exotérmica sem poder atirar nela em si. O que aconteceu? Agora o pessoal retrabalhou isso, na verdade era um bug que surgiu nessa última DLC, e aí você conseguia atirar através do alçapão para destruir a carga exotérmica, ou você quebrava a parede, e aí na hora que o operador o Thermite iniciava a carga exotérmica, você ia, atirava em direção a ela e destruía por dentro e não por fora, que seria o justo, né? Principalmente as semiautomáticas, e agora a gente vai falar delas, das shotguns semiautomáticas que sofreram um nerf. E agora chegou a hora de falar da nossa querida 12, das nossas queridas shotguns semiautomáticas. O que aconteceu com elas? Finalmente as suas preces foram atendidas, acho que não só as suas, mas também de todos os jogadores da nossa Elite Six, da Pro League, dos jogadores mais casuais até os mais profissionais. As shotguns serão nerfadas a longa distância, curta e também média. Elas sofrerão uma alteração geral, um rework, né, um retrabalho em cima delas. A longa distância agora não é pra mais matar igual a Space 15, a Space 12, eu sempre falo Space 15 maldita, a Space 12 funcionava sempre da Valk ali, que o cara pegava e snipava o outro do outro lado do mapa. Então, as semi-automáticas, tá? Então, isso entra na M1014, que é do Castle, Pulse e do Thermite, na Frost com a Super 90, Valkyria com a sua Space 12 e também a Caveira com a Space 15, também tem Tachanka e Kepka no meio com a Saiga Maroted. Então vamos aqui, vou até dar uma olhadinha na minha cola. E agora elas terão menos dano a curta e a média distância. Esse dano cai em torno de 25 a 30%. Mas não é só isso, para evitar a alta letalidade dela a longa distância, ela estava muito precisa, eles vão aumentar a dispersão dos projéteis, né? Ela será mais ampla, ou seja, o cone de dispersão, você imagina, né? O cone de dispersão é uma imagem, a gente vai ver agora na imagem, para vocês terem uma ideia, é aquele ângulo ali que você tem o tiro, que ele pode pegar em qualquer lugar daquela área demarcada. Então ele tava num certo raio e agora eles vão aumentar 10%, né? Esse cone vai ficar 10% maior que o anterior. Então isso daí dá uma variável a mais, ou seja, existem mais locais que o projeto pode impactar. Além disso, como a gente observa na imagem, tem algumas alterações aí específicas para cada arminha, então vamos dar um look direito nelas e em detalhes. Bom, como eu falei, o cone de dispersão ficou 10% maior com relação ao anterior, então ele na verdade aumentou 1 grau. A gente pode observar, não tem muito sentido, se é pra nerfar mesmo, bota 6 metros, ainda acho que 9 metros é uma distância muito longa para o sensor cardíaco detectar e ainda mais sendo contínuo. Se pelo menos o Pulse funcionasse de uma outra maneira, como se fosse uma bateria ou como se fosse a habilidade especial do Silent Step, né, dos passos silenciosos da Caveira, seria muito bacana, que você tem que recarregar e aí você utiliza, ele baixa, recarrega de novo, ou você só tem 3 vezes para usar ele durante, sei lá, 30 segundos cada uma dessas vezes. Então teriam outros métodos, né, de fazer um rework, retrabalhar essa classe e o sensor cardíaco para ele não ficar tão OP. Nesse caso, se vai ser tipo full time ao longo da partida inteira que você pode utilizar ele,
teria que ser no modo bateria, aliás, teria que ser no modo diminuindo o range, diminuindo o alcance dele, então talvez 7 metros, 6 metros em si, aí ia ficar balanceado. Aí vem outra mudança principal que estava afetando muito o gameplay da galera, principalmente jogar contra o Pulse. Qual que era o problema, Retalha? O Pulse antes ele tinha um negocito que você apertava a tecla da arma e aí ele já trocava direto, não tinha animação de soltar o sensor cardíaco e aí puxar a arma de novo. Fato que não ter essa animação era uma espécie de bug, mas na verdade você estava só apertando a tecla e aí ele não fazia a animação correta, você não precisava soltar o sensor cardíaco. Eles vão corrigir isso e agora vai aumentar consideravelmente o tempo. Obrigado, meu telefone tá tocando aqui. Vai aumentar consideravelmente o tempo para você soltar o sensor cardíaco. Antes, até você puxar a arma, era em torno de 0.4 segundos. E agora vai aumentar 0.8, ou seja, vai para 1.2 segundos o tempo entre você soltar o sensor e puxar a arma. Isso dá tempo do Maesh rushar pra cima de você. E aí, quem tá com o sensor cardíaco não vai poder ficar tão atento ao wallhack em si. Vai ter que marotar. Então viu que tem um jogador ali, já puxa a arma e já fica esperando, só trabalhando o som do seu headphone. Outra mudança, então acho que isso daí veio muito bem a calhar. Tava tendo que trocar porque as shotguns a curta distância, média e longa estavam aqui antes aí, ó. Existe a mira com ADS e também com hipfire. ADS é quando você puxa a mira e hipfire é sem essa mira, né? Então pros dois foi aumentado 10%, né? 1 grau de ângulo, né? 1,5 grau de ângulo maior. A gente vê na SPAS 12, por exemplo, ADS antes 8% cone, depois 8,5%. Hipfire era de 10% e agora passou 11,5% na SPAS 12. Na Super 90, ADS 7% e 8,5%. Com o Hipfire só sem mirar 10%, 11,5%. Não teve alterações nesse quesito na Tachan, na Saiga, segundo essa imagem. Na SPAS 15 da Caveira, 8% foi para 9% no ADS. E sem a mira, 9% e foi para 10,5%. Já, por último, na M1014, era 7%, agora passou a ser 8,5%. A gente percebe até que era o menor cone de dispersão da M1014 com a mira. E agora, sem a mira, 10% foi para 11,5%. Como a gente falou dos danos também, é importante reparar que nessa imagem a gente observa os danos, como eles foram alterados à distância. Então a gente vê da SPAS 12, a 3 metros era 50 de dano, a 6 metros 40 e a 22, 12 de dano. Após o patch, a gente vai ter 35 de dano a 3 metros, 30 de dano a 6 metros e 12 a 22 metros. Ou seja, pelas minhas contas, 50 menos 35 dá 25, Retalha. Então a gente sobe do 10,45 mais 5 dá 20. Dá 20 de dano a menos a 3 metros a curta distância. Daí pode salvar, pode pedir alguns tirinhos a mais com a SPAS 12. Na Super 90 a gente tinha 45 a 3,5. A 11 metros esse dano caía já para 35, perdia só 10. A 20 metros caía para 12. Agora a gente vai ter a 3 metros e meio, 32 de dano, a 11 metros, 26 de dano e a 20 metros, 12 de dano. Na Saiga, antes era a meio metro, 50 de dano, 9 metros, 20 e a 15 metros, 12. E salve, salve galera, tudo tranquilo, na paz? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tio Retalha voltou. E hoje é para um vlog, mas é sobre mudanças do próprio Rainbow Six. Não é sobre mudanças do canal do Retalha, isso daí fica para outro dia, né? Afinal a gente faz vlog só para divulgar isso. Hoje a gente vai falar especificamente do Rainbow Six aqui. Saiu o patch notes, ou seja, as anotações do patch 4.1. Mas que caralho de patch que é esse, Retalha? O que ele vai alterar? Ah, meu amigo, aí que vem a dica do tio Retalha. Vai mudar talvez bastante coisa, talvez não, vamos ver. Tem que ver como que vai funcionar na realidade dentro do game. A ideia desse patch é o seguinte: nerfar o Pulse e também balancear, no caso nerfar, as shotguns semi-automáticas. São as duas principais mudanças do patch. Então vou primeiro tratar delas e depois, claro, dos general tweaks das outras mudanças à parte. Vamos começar
do começo, logo do início. Falando primeiro pelo Pulse, o que vai mudar no Pulse, tio Retalha, qual que vai ser a grande diferença dele. Então, pessoal, teve um buff no último patch do gadget, do sensor cardíaco. Ninguém soube por que exatamente que foi aplicado esse buff, né? E buff é você aumentar o poder de alguma coisa. Então houve esse buff no sensor cardíaco. E agora eles vão nerfar um pouco o sensor cardíaco, porque realmente tava muito OP. Ele já tá detectando o batimento cardíaco real, então você vê a imagem contínua na tela. Antes era como se fosse um pulso, aparecia, sumia, aparecia de novo. Então tem essas duas diferenças. Antes era um pouquinho mais difícil de se jogar, mas mesmo assim é um wallhack pro jogador, né, e até pra própria defesa, como eu sempre falo nos vídeos da Ubisoft Esports, o Pulse tem que ficar ou dentro do bombsite ou lurkeando pra dar call dos jogadores, pra saber a hora certa que o Meligene vai rushar, a hora certa que o Zezinho vai avançar. Então, o raio de detecção do sensor cardíaco vai diminuir de 13 metros pra incríveis 9 metros. Retalha, como que é isso na prática? Vamos ver aí no vídeo, aí você vai ver na prática. Você pode ver que a distância, cara, não é quase nada. Isso eu acho um nerf daqueles